Pessoal, todo mundo atento novamente. Bem-vindos ao segundo segmento aqui do Summit da Abra Inc. Esse está dedicado a um aspecto essencial para a tarefa de vocês, que são os pontos essenciais para o crescimento do setor. A primeira pergunta que eu tenho a fazer a vocês é bastante ampla e dá a oportunidade, inclusive, de vocês colocarem o que vocês já trouxeram preparados de casa para esse encontro. Que seriam quais os pontos primordiais, Ricardo, começando por você, quais os pontos primordiais quando se pensa em ampliação do crescimento do setor? Bom, William, para ser bem objetivo, eu acho que são dois pontos fundamentais nesse momento que a gente está vivendo que fariam aí uma diferença enorme, talvez um impacto bem positivo no setor nosso. Um deles é juros, né? Quando a gente fala do perfil médio aí da nossa população, eu diria que talvez 80%, 90% da nossa população vai tomar um crédito imobiliário para comprar a casa própria, muito provavelmente. Então, no cenário que a gente tem juros mais altos, certamente o mercado endereçável que o setor consegue atender diminui muito, porque simplesmente as famílias não têm condição de compra quando a gente tem um cenário de juros mais altos. Então, acho que, olhando estruturalmente, longo prazo, fundamental ter juros mais baixos, ter juros reais, né, especialmente aí mais próximo talvez a 3%, o NTNB mais próximo a 3% ao ano, hoje está próximo a 6%. Né? Seria uma Selic aí, talvez uns 6 pontos percentuais abaixo de onde nós estamos hoje. E o segundo é custo. Né? Então, acho que o Brasil é um dos países que talvez seja um exemplo em termos de produtividade, especialmente, né, eu estou falando aqui mais pelo setor onde a gente atua, que é na habitação popular. Eu acho que a gente é hoje uma referência em termos de país, processo construtivo e efetivamente custo de execução. E a gente viveu aí ao longo dos últimos meses um cenário onde a inflação realmente teve um papel bastante inibidor da nossa capacidade de ofertar imóveis de qualidade a preços que já ofertamos um dia. Então, aí talvez, se fosse eu ali a pergunta para o ministro, né, teve bate-papo ali, eu, o Caio, ficou todo mundo com vontade de dar uma apertada nele, né? O que o governo tem feito, eu acho que aqui para incentivar a competição no fornecimento de diversos insumos, ou eventualmente agora, num cenário de câmbio mais real, mais valorizado, né, os últimos dias, pelo menos para incentivar a importação de determinados insumos, né, para que a gente tenha mais concorrência, e certamente a concorrência que vai fazer com que os insumos, o preço dos insumos caia no nosso país para diversas incorporadoras que vocês têm visto aqui, num segmento já competitivo por si só, mas certamente se a gente tivesse queda no preço de insumos, eu acho que isso teria um papel bem fundamental para o crescimento do nosso setor. Maravilha, você já indicou a nossa segunda pergunta, que é o como implementar o necessário, mas eu queria antes dar oportunidade aos outros de responder essa mesma questão, Marcos. O que é, na sua visão, ou quais são, na sua visão, os pontos primordiais para o crescimento? Eu diria que o principal ponto de crescimento do setor, a grande alavanca, é o crédito. Então, seja ele o aumento da disponibilidade de crédito no modelo tradicional, banco financiando incorporadoras, ou novas alternativas de funding. E para que isso se concretize, para que a gente possa ter esse aumento de funding de crédito no setor, acho que a gente passa por um trabalho importante durante esse ano, que é a organização do mercado de recebíveis imobiliários. Assim como já aconteceram com outros mercados de cartões, derivativos, está acontecendo com agro agora, com a organização das CPRs. Então, a organização desse mercado, ela traz esse benefício de mais crédito, porque ele aumenta a transparência e a confiança, tanto do credor, e também aproxima o investidor desses papéis. Esse é um grande objetivo, dando novas alternativas de funding. Então, eu entendo que cuidar da unidade básica, né, de todo esse mecanismo que é o recebível imobiliário gerado lá por um comprador de uma unidade, de um empreendimento, e organizar esse mercado como um todo, dando aí para o mercado total transparência do que acontece, vai ser fundamental para que a gente possa continuar crescendo. Bianconi. Bom, eu acho que é um pouco de tudo isso. Realmente, o nosso setor ele se pauta por uma série de pré-requisitos, né, para o desenvolvimento, porque, como está sendo dito aqui, né, o tempo todo, nós somos de longo prazo. Né? Então, o setor imobiliário, a gente pensa 5 anos à frente, não tem como. Então, juros, fundamental, absolutamente fundamental. O acesso ao crédito, isso para nós também é muito fundamental. Mas tem uma coisa também que a gente
além da inflação, né, que vem nos imputando crescimento forte no custo direto, nós precisamos no Brasil de uma entrada muito forte também de novos opcionais de tecnologias. A gente precisa de ter mais acesso a novas tecnologias. Nós precisamos de, na mesma linha da digitalização de uma série de coisas, do e-commerce, as experiências que nós conseguimos trazer para os nossos clientes, a gente está mais próximo do cliente de uma forma digitalizada. Eu acho que o nosso processo construtivo, ele já sofreu muitas evoluções no Brasil, né? A gente já conseguiu evoluir muito, principalmente na habitação popular, porque ela acaba exigindo um pouco mais que a gente olhe para o bit do custo, mas a gente ainda carece muito de novas tecnologias no setor da construção civil. A gente enfrenta algumas barreiras, eu diria que normativas, né? Alguns normativos que precisam evoluir, né? Desempenho, uma série de coisas, para poder proporcionar que as empresas acessem evoluções, assim como aconteceu no automotivo nos últimos 30 anos, né? O imobiliário, de novo, evoluiu bastante, mas nós temos ainda vamos dizer, um custo de oportunidade muito pesado no sistema construtivo. A gente ainda carece muito desse tipo de inovação. Eu acho que a inovação tecnológica, a gente já viu muita coisa, já provou muita coisa, já testou muita coisa, mas nós ainda precisamos de trazer uma aferição maior, tanto no produto, eu digo na matéria-prima, quanto no projeto. Os projetos também têm que refletir algumas realidades de eficiências muito mais assertivas. A gente ainda, no Brasil, a gente discute muito isso na companhia, e todos nós discutimos no setor, obviamente, né? Essa é a bola da vez, quando o juro e o custo, né, a inflação aperta, você começa a olhar para o detalhe. E, às vezes, você se depara com área construída que não é vendável. Então, alguns centímetros ou metros que você é obrigado a fazer, mas, no final do dia, você não precifica. Isso não está no teu VGV, efetivamente, apresentado para o cliente. Então, seria isso. Breno, por favor. Bom, na minha opinião, eu venho junto com a opinião dos colegas aí, porque foi falado tudo. Acho que o Bianconi que colocou a parte da tecnologia, que geralmente não é falado nesses momentos, né? Então é importante também ser falado, porque a nossa indústria é uma indústria muito ainda antiquada, digamos assim, né? Ela não é desenvolvida, então isso realmente pode nos trazer para um nível de produtividade muito maior que ajuda o próprio setor, né? Mas como atividade de longo prazo, para a gente ter mais crédito, para que o custo não infle, a gente depende muito de políticas, de uma política econômica sustentável, né? Então, eu vejo que o que eu vejo como estrutural mesmo é um impacto de uma reforma administrativa, de uma reforma tributária, ele é diretamente impactado no nosso negócio, porque aí a gente tem capacidade de baixar esses juros, o dólar, que o custo da nossa construção é indexado ao dólar, então sobe o aço, sobe o cimento, a gente tem impactado diretamente com isso. Então, quando a gente equilibra tudo isso, o nosso setor vai de vento em popa. Aí nós temos uma capacidade gigantesca, como foi mostrado agora, né? Por que o Brasil cresceu 4,5%? Porque nós puxamos aí 10% do nosso PIB. Então, a gente, com essas alavancas bem colocadas, eu acredito que a gente tem uma contribuição direta para ainda assim melhorar esse ciclo virtuoso. Então, a minha aposta seria realmente numa concentração nas reformas que o país tem capacidade de fazer. Eu sou grato porque vocês foram extraordinariamente práticos, né? E evitaram repetir o que já tinha sido dito. Era bastante óbvio, o juro é evidentemente um fator essencial para entender quais são as possibilidades de crescimento, associado a ele renda, crédito e inflação. O Ricardo de cara disse, olha, se é alguma coisa para a gente pensar que possa ser feito que impacta imediatamente no crescimento, é baixar custo. Baixar custo significa, de alguma forma, facilitar a importação daquilo que tem um impacto direto no custo. Então, vamos agora nessa segunda questão geral a vocês, dizer, é por aí, Ricardo, e que se pode pensar, voltando para a formulação, em algo que amplie o crescimento?
William, eu diria que estruturalmente, né, quando se olha um prazo muito longo, o foco é produtividade. Né? Portanto, tecnologia. Fazer com que o nosso homem produza mais. Tecnologia, sem dúvida nenhuma, tem um papel fundamental nisso, mas projetos também têm. Então, é uma série de fatores. Eu diria que tecnologia talvez aquele que tenha maior relevância nesse ganho de produtividade. Ok, mas como você iniciou, isto estrutural, ou seja, a longo prazo, como dizia aquele famoso economista, we are all dead. Nós estamos pensando no imediato, certo? É por aí que eu vou. Exato. Então, quando se fala de ganhos de produtividade, eles se dão, né, em pequenas evoluções mais contínuas. Então, no longo prazo, eu diria que esse é o mais relevante. Agora, no curto prazo, dado o cenário que nós estamos vivendo em função de todo, primeiro pandemia, agora conflito e tal, na Ucrânia, eu diria que a gente precisa de uma solução de custo, realmente teria um impacto de curto prazo muito relevante. Senhores, na sequência, a curto prazo o quê, Marcos? Eu diria que a grande mudança de foco, quando, né, num cenário mais estável, numa cadeia de abastecimento estável, o foco do sucesso do empreendimento estava muito mais ligado à execução do empreendimento, o acerto, né, o fit do empreendimento com região e venda. Agora, sim, principalmente dos empreendimentos já em andamento, os olhos têm que se voltar para a cadeia de abastecimento, porque a questão não é só variação de preço, é a falta. Como fazer? Não dá para pegar um caminhão e buscar, né? Então, inteligência para o setor para poder lidar e criatividade para poder lidar com essa situação, e aí também entra um pouco do que ele falou de tecnologia, o que tiver disponível tem que vir para a mesa para, acho que durante esse momento, no curtíssimo prazo, sair dessa sinuca de bico, que é o desabastecimento e alta de preços. E eu vejo isso com uma pequena reforma, assim, em questão de 2, 3 meses, você vê as tabelas de preço subindo, mas subindo, assim, me deu até pânico de lembrar de, quando eu era pequeno, de ir no mercado e ver aqueles remarcadores de preço, pânico, que você fala, mas eu comprei a semana passada aqui. Então, os preços estão subindo efetivamente mesmo, eu imagino agora, eu com a minha pequena obra, imagino para as grandes incorporadoras como isso está pegando. Então, acho que o sucesso do empreendimento é voltar os olhos agora para a cadeia de abastecimento e procurar formas alternativas. Não tenho a resposta de quais são, mas investigar aí. E prover o mercado com informação, com bases de dados, analytics, para que possam suportar decisões nesse sentido. Bianconi e Breno, é dessa sinuca de bico que a gente tem que sair? Essa descrição é exata? É uma baita sinuca, né? E você falando isso, a gente faz analogia com o que a gente encontra hoje nas cotações, né? Eu vejo o nosso pessoal de suprimentos. Hoje você recebe 99% das propostas dos orçamentos com prazo de validade e assim, prazos curtos, para 5 dias, 10 dias no máximo. 10 dias eu já não estou me encontrando mais. Então, assim, a gente está vivendo um imediatismo muito grande no que tange a customização dos processos. E você falou um negócio, o Ricardinho também tocou nesse tema, toda vez que a gente coloca um projeto, a gente dá go num projeto, porque para se lançar um projeto, às vezes as pessoas comentam, poxa, a empresa A lançou X, a empresa B lançou Y e tal, e o ato de lançar um projeto é uma coisa muito ampla, você estuda tudo, você desenvolve uma série de estudos e você tenta planejar e tenta setar todas as expectativas. E um projeto, ele nasce hoje, ele tem, em média, uma vida de 5 anos. É um filho que você coloca no mundo e você tem que planejar tudo para ele. Então, esses filhos que a gente vai dando go live, que a gente vai colocando, a gente lança agora para sentir os impactos econômicos, macroeconômicos, financeiros, para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então, assim, se você errar ou não mapear alguma coisa num cenário bem ácido, né, porque tudo você prova através da acidez do projeto a longo prazo, você acaba deixando o dinheiro na mesa e a conta não fecha no final. É isso que é fechar a conta. E, às vezes, fechar a conta não significa aumentar preço. Porque a primeira pergunta que sempre vem, bom, repassa no preço, vamos lá, vamos colocar no preço. Aí, do outro lado, nós temos o quê? A capacidade de compra, a capacidade de crédito, ou seja, o credit score do cliente para receber aquela unidade. Então, e às vezes até você já vendeu, né? Já vendeu, já repassou, e aí você vai ter que acomodar dentro de casa. Então, resumindo,
o pragmatismo hoje, né, o curtíssimo prazo, a tacada de hoje, ela tem que ser muito assertiva para você colocar projetos. E, ouvindo o ministro, a gente vê que as coisas tendem a melhorar bastante. Só resta saber, no cenário macroeconômico, se tudo isso vai andar em linha. Vocês sabem, uma piada que eu repito muito, né? Eu, como jornalista, tenho a prerrogativa de pegar um raciocínio sofisticado e transformar ele numa manchete brutal. Você me deu uma manchete brutal. A gente ouve o ministro, a gente confia que seja uma descrição dele feita da melhor boa-fé possível, que sugere um cenário de crescimento, mas eu não sei se vou estar vivo lá, por causa do curto prazo. Breno. Bom, eu acho que temos na mão bastante oportunidade. No meu setor, que é do Casa Verde Amarela, o que aconteceu com esse momento turbulento da economia, subiram-se os custos, necessariamente as incorporadoras tiveram que repassar o preço, e o que aconteceu com aquele público lá de R$2.000, R$2.400, até abaixo disso? Esse cara perdeu o affordability, que a gente fala, que é a comprabilidade do imóvel, né? Que ele tem 3 pilares, né? Um desses pilares ele teve um grande problema no custo. Eu lembro, só uma interrupção, foi aqui no evento da Abrainc, um dado interessantíssimo, uma pesquisa feita, encomendada por vocês, que depois a gente usou, inclusive, na mídia, que é exatamente a questão da affordability. Essa tabela é espantosa, ela dá a dimensão da affordability conforme sobe o juro, sobe a inflação, os custos. É muito interessante esse material. Exatamente. Então, tem medidas de curto prazo que eu vejo assim, que o governo ele tem a obrigação de olhar a affordability dessa classe mais necessitada, que é o grande gap de 8 milhões de moradias, está aí. Então, o que acontece? Foi feita uma apresentação pelo Pedro Guimarães agora, uma das medidas foi baixar em 0,5 pontos percentuais, que dá bota um monte de gente nessa retomada de affordability, mas eu vejo que ainda não o impacto é tão grande de custo, que ainda tem que ser olhado com uma agressividade maior em subsídio, por exemplo. Então, me causa muita indignação, por exemplo, liberar um fundão eleitoral, que esse dinheiro poderia ser usado para essas pessoas. Então, o quanto poderia gerar o negócio do segmento Casa Verde Amarela, se todo esse dinheiro fosse dado para dar um maior affordability para os clientes ali de R$2.000, né? Então, quer dizer, isso é um impacto extraordinário que aconteceria na economia, né? Então, existem inúmeras medidas de curtíssimo prazo que pode ser feito, e isso é na veia. Se a gente anuncia isso hoje, amanhã é lançamento que está saindo, é comprador, é até melhor politicamente, digamos assim, né? Porque esse povo começa a ter acesso ao que eles não estão tendo hoje. No fundo, o que você disse foi o seguinte: se os políticos cumprissem a obrigação deles, nós estaríamos numa situação melhor. Mas é um debate quase filosófico nosso. Me sugeriram uma pergunta a vocês, que inicialmente eu achei essa pergunta um pouco aberta, um pouco teórica, mas diante do que vocês falaram, essa pergunta ganha uma relevância enorme. A pergunta é a seguinte: se o ciclo da incorporação é longo, como é que se toma decisões nesse cenário? Perceberam como a pergunta agora ganha outro significado, sobretudo para uma plateia interessada em saber como é que eu fico com o nariz fora d'água do jeito que as coisas estão acontecendo. Estou vendo o Bruno Araújo, depois nós vamos falar de Alckmin, né, Bruno? Mas vamos voltar ao assunto aqui da nossa conversa. Como é que você toma decisões no cenário que vocês acabaram de descrever? William, não é simples, mas você acaba tendo que trabalhar da forma mais conservadora possível, que é alocando o menor volume possível de capital em projetos. Então, eu diria que no longo prazo, isso acaba sendo prejudicial para o país, porque as empresas vão investir menos naturalmente, vão colocar menos recursos em terreno, vão tentar fazer mais negócios via permuta, e é menos recurso que entra na nossa economia, mas é a forma de se manter vivo num cenário tão volátil quanto o que a gente tem vivido, né? Então, reduz a exposição de caixa e busca formas de trabalho mais conservadoras, porque realmente não existe tanta confiança no negócio. Vamos lá, porque eu tenho a impressão que é um ponto em que a atenção do público é a mais alta possível. Como é que se faz para sobreviver nesse cenário, Marcos? Tomar decisões significa que decisões eu tomo para sobreviver assim? De novo, não pensando que
se eu vou estar vivo daqui a pouco, acho que a decisão é agora, porque tem um canteiro de obras Sim, é isso agora mesmo. que está funcionando. Vocês trouxeram a discussão para cá, Sim, vocês sim, puxaram eu a acho- discussão para o chão mesmo. A questão aí é o que eu falei, é trazer todo o foco para abastecimento. Trazer todo o foco para compras, para entender como está esse cenário, como está essa evolução dos preços, porque não estamos falando aqui, talvez, de um problema do empreendimento que vai ser lançado. A gente está com uma obra em andamento. Se eu tivesse... que é uma obra parada porque não chegou aço? É um custo enorme. Além de custo, são todos os compradores lá querendo saber por que atrasou, é o banco que parou o desembolso do plano empresário porque não teve evolução de obra, ou seja, é uma pedalada que você dá, que você para e a bicicleta cai. Então, acho que esse tem que ser o grande cuidado, é colocar o foco aí nesse momento. Acho que o problema de hoje não é o que eu vou lançar agora, é como é que eu entrego o que eu estou fazendo, dado todo esse cenário. Porque, como você mesmo falou, não é simplesmente repassar para o custo, né? Não é simples assim. Então, eu repasso o custo, repasso no preço do imóvel, pronto. O mercado não absorve isso. Bianconi, o que você está fazendo? É um pouco de tudo isso. Realmente não tem a conta certa. Você tem que... a gente chama isso, às vezes, né, mas isso já não... A gente não consegue mais produzir esse tipo de coisa. Reserva técnica. Reserva técnica hoje não existe mais em custos, né? A famosa gordura que a gente fala, né? Então, não cabe mais. Para você colocar um projeto de pé hoje, você tem que definitivamente ser bem, mas muito, muito assertivo. E você tem que estudar muito, você tem que discutir muito. E eu volto lá na primeira fala minha. A eficiência do projeto. Às vezes, você desenha um projeto sobre a ótica de moradia tal, e tudo mais, ele é perfeito, só que ele não é eficiente. Você não consegue uma equação boa, que é área construída e área vendida, de novo. Às vezes, nos momentos em que você tem vamos dizer, uma customização mais decente e um supply chain funcionando, porque às vezes uma parada de supply chain provoca uma reação em cadeia no seu cronograma. Se existe uma coisa que o nosso setor tem como mandatário ninguém estoura prazo de cliente. Isso é inegociável. Nós temos que cumprir as datas de entrega. Então, a gente acaba pagando mais caro, enfim, criando subterfúgios para chegar até no final, dentro do desempenho e tudo mais, tudo aquilo que é preconizado numa unidade habitacional. Mas, objetivamente, é fazer a conta e encontrar a melhor equação. E ter mais de um projeto, obviamente. Você tem que ter mais de um projeto para você acabar encontrando a melhor situação. O Ricardinho tocou no tema do terreno. O terreno, a gente, às vezes, aceitava algumas áreas, né? De repente não era o melhor custo, mas em função de uma série de pontos positivos, você acaba colocando para dentro e coloca o projeto em cima, porque você equaliza no custo. Hoje já não equaliza mais. Então, permuta financeira, fundamental, para você não colocar capital. Segundo ponto, uma permuta financeira normalmente sugere um percentual do VGV um pouquinho mais elevado. Não, tem que ser um percentual que caiba no negócio. O terreno vale, mas ele não é absolutamente fundamental para o projeto, porque podem ter outras coisas que vão prejudicar o desempenho. Então, e de novo, né, a gente sempre pensando no longo prazo, porque estamos discutindo uma tacada de hoje, mas essa tacada de hoje pode ser que daqui a 5 anos a gente esteja com um projeto lançado hoje sendo chorando, né, vamos dizer assim, com o bottom line dele. Caramba, vocês me lembram desses pilotos ucranianos voando de noite contra avião russo. Breno. O ponto principal para nós assim está em cima da produtividade, sabe? Diante de diante do caos que a gente está vivendo nesse cenário de canteiro de obras, a gente tem que, de alguma forma, não dá para deixar de pedalar a bicicleta, né? Tem que ficar girando, e isso se resume em reformatar o negócio do jeito que você está fazendo. Então, a gente hoje está reformatando toda a linha de produtos, a gente está enxugando, está criando olhando para a tecnologia construtiva, olhando para a metragem, para a eficiência como fator primordial, né? Antes a gente tinha a área de produto que desenvolvia os produtos com foco mais no cliente. Hoje é engenharia. Então já mudou, né? Quer dizer, engenharia, vai lá, qual é o mínimo custo que você consegue trazer para a gente ficar vivo? Então acaba perdendo ali aquele detalhe, aquela coisa que antes era um diferencial, vai acabar sendo obrigatoriamente necessário a gente tirar para poder sobreviver e continuar rodando o negócio, né?
Então, além da produtividade, olhando canteiro de obra e produto, também muito na operação, né? Então, a gente tem muita oportunidade, acho que a crise faz a gente realmente acordar mais cedo, mudar a dinâmica, né? Reduzir reuniões, a digitalização dentro da companhia também é uma coisa muito importante, que vai nos ajudar, num curto, médio prazo, aí também dar um fôlegozinho na operação, que são coisas que a gente pode fazer, né? Então, é isso que já foi falado também, o aumento de preço ele tem um limite, tem um teto. Você vai aumentando até um ponto que aquele cliente ele deixa de ser teu cliente e você perde aquela demanda. Então, tem que olhar para dentro e rezar, né? Ter muita fé em Deus também, porque sem isso a gente não consegue, né? Nada a acrescentar. Ricardo, vocês mencionaram, diante do cenário, que o Breno usou a palavra caos para representar o cenário, eu estava achando que eu tinha exagerado, falando, imagina um piloto em inferioridade numa guerra enfrentando um adversário superior. Eu percebi que eu, na verdade, subestimei o tamanho do problema. Agora, vocês já foram a vários pontos específicos. Você, por exemplo, mencionou algo deveria ser feito para baratear os custos em termos de facilitar a importação. Isso criaria para nós uma oportunidade. Mesma coisa em relação a custos, tecnologia, produtividade, não dá para repassar preço e por aí vai. Quando vocês elencaram todos esses problemas que deveriam ser tratados imediatamente, vocês não usaram até aqui a palavra burocracia. Por quê? William, sem dúvida nenhuma, uma parte representativa do nosso custo está na burocracia, né? Especialmente no momento onde o capital está muito caro, no cenário que a gente está vivendo hoje, um atraso em uma aprovação ou em um registro, seja no cartório, um licenciamento, esse custo acaba tendo que se refletir no preço ou aquela empresa vai ficar pelo caminho. Mas eu diria que quando a gente está num cenário onde o curto prazo é o grande desafio que a gente vive, em função da mudança desse cenário em prazos muito curtos, a burocracia acaba ficando em segundo nível justamente pelo que a gente conversou, para resolver a obra que está em andamento, né? Mas quando a gente olha como nós vamos nos manter competitivos ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma, eu diria que, num país onde o capital é caro como o Brasil, tem um custo muito alto, um atraso ele é muito, né, um peso muito alto no nosso negócio, e sem dúvida nenhuma, redução de burocracia traria certamente um ganho de custo. Deixa eu manter a sequência, Marcos. Não, eu diria também que em mares calmos, como estávamos, né, parece um passado muito distante, mas não. A burocracia, sim, era um tema de pauta. O que ele falou é que agora veio alguém e deu um pisão no seu dedão, não tem como. Mas eu acho que assim, isso é um assunto que continua em pauta, continua sendo tratado. Acho que muitos avanços aí já ocorreram. O próprio advento da digitalização dos cartórios, o registro eletrônico, a gente não falou aqui de custo ainda, mas de eficiência, e isso vem se implantando e rolloutando para várias regiões do Brasil, isso vem acontecendo. O que o próprio ministro Paulo Guedes comentou, que no Gov.br tem 120 milhões de brasileiros lá cadastrados, isso significa que soluções podem se servir do Gov.br para autenticações e assinaturas eletrônicas de documento, o que facilita bastante todos esses processos, né? Porque não é só digitalizar, você tem que garantir que toda a jornada digital tenha seus valores jurídicos comprovados para que o negócio possa ser feito. Então, acho que essa agenda não parou, essa agenda continua, nós continuamos muito fortes nessa agenda, não paramos, entendemos a dor enorme do momento agora, mas essa agenda não parou, não. Porque tudo isso que está acontecendo agora, essa dor, o que eu ia complementar antes, a gente tem que também ter a crença de que vai passar logo. E está pronto saindo desse momento aí de problemas na cadeia de abastecimento dado pelo todo o cenário global, a gente está pronto e já com uma parte aí burocrática já mais bem resolvida. Mas eu acho que assim tá evoluindo bem. Não, os assuntos não pararam, os temas não estão parados. A sua visão nesse quadro, Bianconi? Anexando ao tema burocracia, eu colocaria um ponto que ele é uma burocracia, mas ele acaba saindo um pouquinho, né? São as contrapartidas. Nós, o setor imobiliário, por default, nós somos criadores de, às vezes, bairros, né? Trazemos evoluções, só que a gente, hoje, não tão forte, mas existe
Os pleitos do poder público ainda são, às vezes, vem alguns pedidos para fazer algumas coisas que o projeto não acomoda, né? Às vezes, uma rua, uma praça, um viaduto, um dispositivo, enfim, um dispositivo de trânsito, seja ele vertical ou horizontal, no final do dia acaba custando caro. Então, tudo isso também, aliado à questão da burocracia, é algo que pesa no projeto, e que a gente hoje, se a gente negociava antes, hoje a gente está negociando muito mais, e às vezes até adiando ou até cancelando um projeto por conta de a conta não fechar, a hora que você traz isso para o custo, porque qualquer investimento hoje, seja ele no próprio projeto ou para o poder público, ele pesa. Se você falar assim, poxa, R$100 mil num projeto, R$100 mil, se você dividir aí 10%, 15%, 20% do lucro de uma unidade, quantas unidades você vai ter que vender para pagar aquilo ali? Então, hoje, você tem que fazer a conta do... é o OBZ em todos os projetos, é base zero em todos, para você ir criando um ambiente, né, porque todo projeto, ele é a sintetização do... Eu não diria um otimismo do setor, né? Porque a gente, né, nós temos fama de ser otimistas, né? Nós somos realistas, muito empreendedores e muito bem, vamos dizer, empolgados. A gente sempre, porque você lançar um projeto, plantar uma estaca aqui, para ele se materializar daqui 5 anos, e passando por crédito, juros, uma série de coisas, é que a gente evoluiu muito como Brasil, né, com os bancos. A Caixa Econômica Federal dá show de eficiência no repasse, eficiência na irrigação dos projetos. Então, tudo isso tem funcionado muito bem. A gente evoluiu muito. E hoje o nosso step é aqui. O tempo todo nós estamos, né, em cima do custo e da burocracia. Porque a burocracia é um custo, né? Um custo alto, e ele é intangível, às vezes. Você acaba, em todo o ciclo do projeto, encara aquilo como normal e custou uma grana, né? O tempo dele. Então, seria isso. A burocracia a gente está usando praticamente para um conceito abrangente, né, elástico, que envolve a relação com o órgão regulador, a compensação ambiental, o licenciamento e a relação com o órgão municipal imediato ali também, né? Exato. Breno. A nossa atividade é de longo prazo, né? A gente pega um empreendimento típico, ele passa por 3 presidentes, William, porque são 6 anos, né? E o que são esses 6 anos? Dentro desse processo da burocracia, a gente leva mais do que 3 anos. Empresas que têm loteamentos, então, eu não consigo nem imaginar qual que é a média de aprovação. 3 anos que você tem o terreno na mão, vai lá com a maior boa intenção, com ímpeto empreendedor, vai gerar emprego, etc. e tal, 3 anos para aprovar. Quando libera a aprovação de que está tudo dentro dos conformes e tudo, tem prefeituras que, deliberadamente, a secretaria começa a legislar. E aí falam em 100 mil, estão falando em 2,5% do teu VGV. Você passou pelo secretário de obras e caiu na mão do secretário de meio ambiente. É por aí. Ou do próprio secretário de habitação, na hora de carimbar e falar, estou com o teu alvará pronto, só preciso apertar o carimbo, só que tem 3% do VGV agora para medidas compensatórias, e o tal do WAVE, coisa e tal, que são novidades que você tem no 3º ano, né, quando está tudo pronto. E aí você fala, e agora? O que eu faço? Né? Então, além da burocracia, que nos deixa muito pesado, né, que poderia encurtar e melhorar esse fluxo de investimentos que as incorporadoras fazem nos lugares onde elas estão. Ótimo que no próximo segmento nós vamos ter o secretário de habitação. Deviam trazer também os de obras, e aí já vai preparando as respostas. As perguntas aqui estão ótimas para o secretário de habitação. Devíamos colocar na roda também os de meio ambiente e de obras, que fazer combinar os 3 é difícil, não é isso, Breno? Exatamente, é para tudo que é lado, né? Vamos lá, já que agora, você botou, já que você pôs a conversa no plano político, nós temos uma eleição que é descrita por nós, da imprensa, como uma eleição excepcional. Considera-se que é uma eleição a partir da qual a gente terá rumos. A pergunta é necessária, eu acho, ela se impõe a empresários, e justamente nessa discussão aqui, agora todos nós falando aqui como cidadãos e eleitores, começando por você, Ricardo, o que você espera ver refletido nas propostas dos candidatos?
William, eu acho que a gente, nesse caso, acaba sendo um setor, de certa forma, privilegiado, porque a necessidade de habitação num país como o Brasil, pela carência já existente, pelo número de novas famílias aí que são formadas anualmente, né? São mais ou menos 1.200.000 famílias, a habitação necessariamente tem que ser uma prioridade de qualquer governo, tanto para minimizar problemas de saúde, de segurança pública, quanto o que a gente tem visto nas chuvas, agora, ultimamente, que realmente são situações que não gostaríamos de ter, né? Então, eu enxergo a habitação como sendo uma prioridade para qualquer governo. E, se formos pegar até o próprio histórico do programa habitacional popular que nós temos hoje, começou, né, em 2009, então passou por diversos governos, e em todos eles, de certa forma, foi um programa que eu diria que foi priorizado. Então, eu acho que nesse ponto a gente, como setor, acaba tendo um privilégio de ter um certo conforto, que é um setor que é necessário, independentemente de quem esteja nos governando. E, nesse contexto, eu acho que a gente pode fazer planos aí até de prazo um pouquinho mais longo, porque a gente tem, sim, uma convicção que o que está sendo feito, eu acho que está no caminho certo. Tem um apoio muito grande de uma turma que está aqui nesses longos anos, que a gente, né, realmente enxerga aí um trabalho espetacular, independentemente de quem está no governo, e que eu acho que tem sido fundamental para manter esse programa no trilho. Então, acho que a gente tem um certo conforto nessa questão. Marcos, só pôr um pouquinho de sal na pergunta, aproveitando o que o Ricardo acabou de falar, significa que a eleição, então, no fundo, não importa, vai ser prioridade de qualquer um? Não, vamos lá, acho que... Estou pensando aqui, eu vou falando aqui, mas estou pensando no que você me perguntou. Que eu passe para o Bianconi e você volta? Não, pode deixar. Conseguiu? Vamos lá. Não, acho que além do suporte de alavancar o setor da habitação, acho que, assim, economia. Eu gostaria muito de ainda acreditar em reforma fiscal. Como você mesmo disse, há mais de 30 anos você escuta isso, não acontece. Eu gostaria Bem-vindo muito, ao clube, viu? eu gostaria muito de acreditar nisso, mas a gente já entendeu pela experiência aí de que não dá para acreditar. Então, acho que, assim, um grande respeito à economia, o que eu esperaria de ver nas propostas aí, um grande respeito da economia. Bianconi. Eu enxergo também que habitação no Brasil nós somos um país emergente e nós somos um país que vive uma transformação social muito forte, né? A gente atua no interior do Brasil e a gente vê isso acontecer, e nos grandes centros, obviamente, é natural. Então, o tempo todo, a gente demanda crescimento de unidades habitacionais, sejam elas populares, a primeira unidade habitacional, seja o upgrade, né, porque essa transformação social no Brasil, ela é muito forte. Então, a gente tem que lidar com isso, e essa é a linha mesmo. Eu acho que qualquer um dos candidatos sempre vai ter na sua plataforma exatamente o quesito habitação. Aliado ao fato, né, a gente sempre comenta, é sempre muito repetitivo isso, mas é verdade, um projeto habitacional movimenta toda a cadeia da produção, seja no bairro, seja no município, seja no estado, na região e o país. Então, o PIB está lá. A nossa importância, né, como alavancadores, se é esse o termo, de manutenção de PIB ou crescimento do PIB, né? Então, não dá para imaginar que qualquer plataforma de governo ou minimize ou não privilegie o setor da construção civil, da habitação. Breno, por último, para a gente encerrar a nossa conversa, a pergunta é essa: que propostas você gostaria de ver refletidas nas candidaturas? Eu acho que o plano econômico, para mim, é o principal. Eu acho que a gente não pode ter nenhum candidato que sequer retroaja toda a evolução que tivemos aí nos últimos 4 anos, né? E eu tenho muito otimismo que vai existir uma política que vai renovar isso que todos falam, eu estou cansado, eu acho que não vou ver e tal. Eu ainda tenho otimismo. Quando a gente vê um Pedro Guimarães mostrando o resultado de gente séria no Manche, eu me orgulho. Eu vejo o Paulo Guedes, né, com o seu otimismo. Também são exemplos de pessoas que estão ali acreditando. E eu quero acreditar, eu tenho minha fé no Brasil. Estou aqui fazendo uma pequeníssima parte do que eu acho que me cabe aqui, né, para poder ajudar a crescer. Com esse plano, né, colocado econômico de forma que nos empolgue, o setor da construção civil ele tem um poder gigantesco dessa geração de emprego e de fazer com que o Brasil realmente retome e faça esse trilho que o Guedes tanto falou, né? Então, acho que é por aí.
Breno, Bianconi, Marcos e Ricardo, muito obrigado pela participação, e a vocês, muito obrigado pela atenção. Vamos ao próximo segmento.